Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Gente, muito feliz de poder estar aqui com vocês. E em Salmo 118, diz que esse é o dia que o Senhor fez, por isso nele eu me alegrarei. Você tem motivo para se alegrar? Mais um dia que o Senhor fez. Então, tome seu assento aplaudindo ao Senhor pela vida, pelo fôlego de vida que Ele te deu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Mateus 15. Mateus 15. Nós vamos ler hoje Mateus 15 a partir do versículo 21. Você possivelmente já ouviu, já leu, já conhece essa passagem. Aliás, vamos começar ali a partir do versículo 18, a nossa leitura. Possivelmente você já conhece essa passagem, mas eu peço para que você continue com o seu coração aberto, continue com os seus ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar com você hoje. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Espírito Santo tem uma palavra para você direcionada hoje. Então cabe você abrir o seu coração para você entender aquilo que o Senhor quer falar com você nesta noite. Aliás, aquilo que o Senhor quer continuar falando com você. Porque eu tenho certeza, se você abrir o seu coração, o Espírito Santo já falou com você. Amém? Vamos fazer essa leitura a partir do versículo 18, Mateus 15. A partir do versículo... Aleluia. Mateus 15, no 18. Só um segundo, irmãos. Eu abri o versículo errado aqui. A partir do versículo 21. Pode subir para o 21. Vamos começar ali no 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rasgaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Somente até aqui nesse momento. Glória a Deus. Nessa semana eu estava refletindo um pouquinho a respeito do que o Senhor queria trazer ao coração da igreja. E refletindo, orando, pedindo a Deus, o Espírito Santo começou fortemente a falar comigo a respeito da nossa fé. E eu comecei a clamar: Senhor, mas parece que sempre que eu vou pregar, o Senhor quer falar de fé, o Senhor quer falar a respeito de fé, e tem algum mistério aqui. Então eu acho que nós como igreja, então, precisamos realmente começar a entender e ativarmos ainda mais a nossa fé. E durante as minhas leituras, o Espírito Santo me trouxe uma reflexão a respeito desse texto, mas nessa noite eu quis ler esse texto e eu quero falar um pouquinho a respeito dele, para nós caminharmos para um outro texto que está em João. Nós não vamos ler agora, mas você vai entender aonde eu quero chegar. Jesus, nós pegamos ali a partir do primeiro versículo que nós lemos, nós vimos que Jesus, ele já não estava mais em sua região. Jesus, saindo dali, foi para uma região diferente, e ali ele encontra essa mulher. E quando ele encontra essa mulher, é muito importante
nós entendemos que na Bíblia, sempre que há uma palavra ali, há uma importância do para que aquela palavra está ali. E na Bíblia ele cita muito claro da onde era então essa mulher. Essa mulher, ela não era do povo escolhido de Deus. Então, quando ela começa a clamar, ela é ignorada. Ela é ignorada, e o Espírito Santo, quando eu comecei a reler novamente essa passagem, eu comecei a pensar, Senhor, mas se nós lermos a Bíblia, tantas e tantas vezes Jesus passa por alguém e Jesus não ignora as pessoas, Jesus cura, Jesus faz, Jesus dá uma palavra, e por que o Senhor a ignorou? Em sua caminhada, o Senhor passou e a primeira coisa que Jesus fez naquele momento foi ignorar. E parece estranho nós vermos Jesus tendo esse tipo de atitude. E aí eu começo a pensar nas nossas vidas. Quantas orações parece que o Pai não tem te escutado? Quantas orações você tem feito que parece que Deus está simplesmente ignorando aquilo que você tem orado? Aí de repente você começa a pensar, Senhor, então eu acho que eu estou orando errado. Eu acho que eu estou clamando de uma maneira que não é assim. Eu acho que eu tenho que fazer de uma maneira diferente. Mas se nós analisarmos esse texto ele é riquíssimo. Nós poderíamos ter inúmeras palavras só a respeito dentro desse texto. Mas, o que o Senhor quer falar hoje, é que se você tem sentido que Jesus não tem ouvido as suas orações, você não está sozinho. Quem nunca sentiu como Deus está tão longe? Nossa, parece que eu tenho clamado, parece que eu tenho feito tudo e Deus está tão longe. Nós podemos ver o exemplo através da vida de Daniel. Daniel, o famoso jejum de Daniel, e começou ali o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 21 dias de jejum, onde ele estava em constante oração, mas até o 20º dia, ele não tinha tido uma resposta. E sabe, nós só vencemos quando a nossa fé, ela prevalece. Muitas vezes, Jesus escolhe se calar para poder entender quão importante é para você isso que você está pedindo. Até onde você está disposto a continuar clamando? Será que Daniel, se ele tivesse parado ali no 12º dia, ou tivesse parado ali no 20º dia, à beira, ele teria recebido a sua resposta? Quantas vezes, irmãos, nós estamos à beira de uma resposta de Deus, mas nós paralisamos, mas nós paramos de prevalecer. E nós estamos caminhando com o tema de que somos a igreja, e uma igreja que não entende que precisa prevalecer, não consegue de fato ser a igreja de Cristo, pois a igreja de Cristo, ela foi chamada para prevalecer. Ela não foi chamada simplesmente para ter uma fé que, se não acontecer tudo, no exato momento em que eu orar, eu vou desistir. Eu vou desistir e eu não vou querer mais. Às vezes, você pode se sentir assim, então, de que você, assim como essa mulher, se nós observarmos essa mulher, ela clama a Jesus, da mesma maneira que nós podemos observar inúmeros outros paralíticos, pessoas, coxos, leprosos, clamam para Jesus. Então, o que há de errado na minha adoração, que parece que Jesus só ouve a oração da pessoa que está do meu lado? Quando que vai chegar a minha vez? E muitas vezes, nós
caímos nessa sensação de que Jesus não está me ouvindo. Jesus não está me ouvindo. Mas eu volto a dizer, muitas vezes Jesus está te perguntando, quanto você realmente quer isso? Quão importante é isso que você está clamando? Porque se você tem fé, se você tem realmente uma fé, tem orado, e ainda assim você tem desistido, porque Deus ainda não te deu uma resposta, talvez tenha algo errado ainda na sua fé. Talvez você não esteja acreditando plenamente em quem é o seu Deus. O Deus que te ouve, sim. O Deus que te ouve. Mas, se nós continuarmos o texto, vamos ali voltar para o versículo 24. Nós passamos muitas vezes pela etapa de que o Senhor não está nos ouvindo, parece que o Senhor não está nos ouvindo, mas aí no versículo 24, ele vai falar assim, aqui na minha versão, ao que Jesus replicou, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, nesse momento, ele não apenas mais ignorou, ele parou de ignorar aquela mulher e confrontou aquela mulher. Que duro é quando nós somos confrontados pelo Pai. Ele fala, ele traz uma repreensão de que, não, eu não vim para você. Porém, Jesus estava observando, até onde vai a fé dela? Até onde vai prevalecer a fé dela? E se nós continuarmos então, depois ali no versículo 25, a mulher então, ela chegou, então a mulher, e adorou de joelhos, suplicando, Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus respondeu, não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação e deitá-lo aos cachorrinhos, em outras versões. Nós tivemos aqui então 3 momentos diferentes que eu observo. O primeiro momento é onde Jesus ignora aquela mulher. O segundo momento é onde aquela mulher, ela é confrontada por Jesus. E o terceiro momento é onde Jesus chega a ofender aquela mulher, a identidade daquela mulher, para ver até onde a fé dela chegaria. E muitas vezes nas nossas vidas, nós passamos por qualquer tipo de situação onde a gente ouve um não de Deus, onde a gente é confrontado por Deus, onde a gente ouve palavras que não fazem sentido e nós simplesmente paralisamos. Mas aquela mulher, ela não estava movida por sentimentos. Aquela mulher, ela estava movida por fé. Ela estava movida por fé. E se você observar então, se nós continuarmos a leitura, a partir do versículo 27, então ela porém replicou, sim Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, Jesus exclamou, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, a sua filha ficou sã. Quantas vezes, para a nossa fé ser de fato provada, ela precisa ser passada pelo fogo. Olhamos a vida de Jó. É muito fácil hoje nós observarmos a vida de Jó e ver o quanto ele prevaleceu, porque a história dele já se findou, já foi contada. Mas se coloque durante um momento na vida de Jó, onde tinha tudo e perdeu tudo, onde sofreu doenças terríveis.
sem saber, porque nós sabemos o final da história de Jó, mas Jó não sabia que Deus iria multiplicar tudo aquilo que ele tinha, Deus iria dar para ele tudo, do melhor ainda para ele, mas não, tudo que ele tinha era a sua fé. Em momentos da nossa vida, às vezes tudo que temos na nossa mão, parece que sai, parece que cai, parece que perdemos, mas se há uma coisa que nós não podemos perder, é a nossa fé. É a nossa fé no meu Redentor, no seu Redentor, naquele que é fiel para cumprir infinitamente mais, muito mais abundantemente daquilo que sonhamos, pensamos e imaginamos. Mas para isso, nós temos que entender, nós vamos ser confrontados. A nossa fé, para o Senhor esticar a nossa fé, para que o Senhor possa verdadeiramente nos levar a um novo nível de fé, ela precisa ser esticada. E talvez você está passando pelaquela situação que de fato você sente que não vai dar certo, não vai dar certo, eu não vou prosperar, eu não vou conseguir, aquilo que eu estou orando não vai acontecer. Encare isso como uma oportunidade do Senhor te dar para você esticar ainda mais a sua fé. Esticar ainda mais a sua fé. A fé, eu falo muito isso, os jovens sabem que eu gosto muito de falar isso. A fé é agir como se as coisas que não aconteceram já tivessem acontecido. Já tivessem acontecido. Deus, mas em casa, eu estou precisando de uma intervenção, pois as minhas finanças, eu estou num período terrível. Creia no seu Deus e haja como se a provisão tivesse de fato chegado, pois ela vai chegar. O teu Deus, Ele é fiel para cumprir. Deus, mas o meu casamento está quebrado. Deus, mas tudo aquilo que eu preciso. Deus, eu estou passando por uma enfermidade. Haja em fé. Haja em fé. Dê um passo em fé. Haja. A sua fé, ela é condicionada a uma atitude. A fé, se ela não é acompanhada por uma atitude, ela não é uma fé. Ela não é uma fé. Tendo entendido isso, nós precisamos entender então de uma fé que ela não é uma fé simplesmente para chegar até Jesus, mas é uma fé que vai nos fazer prevalecer em Jesus. São coisas totalmente distintas, gente. Quantas vezes nós temos fé sim, para chegarmos até os pés de Jesus, mas não conseguimos prevalecer, até chegar o momento em que nós vamos receber aquilo que nós estamos pedindo. A Bíblia, ela é um livro recheado das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Se pedirem, nós cantamos aqui hoje, não é? Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Mas muitas vezes, o socorro, ele não chega tão rápido quanto a gente gostaria que chegasse, mas ele vai chegar no tempo de Deus. Sabe quando o socorro pode não chegar na sua vida? Quando você desistir de prevalecer aos pés de Jesus. Mas pode ter certeza, se você não desistir, assim como foi essa mulher que, primeiramente ela clamou a Jesus, para que Jesus ouvisse ela, e Jesus a ignorou, e depois ela continuou, ela se derramou aos pés, foi repreendida, e depois Jesus deu uma outra palavra, mesmo assim, as migalhas são suficientes, as migalhas são suficientes, e assim Jesus viu, de fato, há uma grande fé em você, de fato, a sua fé foi provada, e você prevaleceu, e você pôde prevalecer. A cura que você tanto precisa,
Jesus levou na cruz e falou, tá? A porta de provisão financeira que você tanto precisa, Jesus na cruz disse, está consumado. O liberar na sua vida que você tanto precisa, Jesus já declarou sobre a sua vida, está consumado. A provisão, o romper que você precisa tanto na sua vida, Jesus já declarou, está consumado. Será que você pode receber essa palavra de que está consumado? Tendo entendido isso, então, vamos caminhar agora para João 24. Perdão. João 2. João 2. João 2, vamos ler aqui a partir do versículo de número 4. Aliás, vamos começar aqui no versículo de número 1, para entendermos melhor esse contexto, muito conhecido por todos nós. João 2:1 vai falar assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ou em outra versão ali, mulher, o que tenho eu contigo? Ou numa livre versão, o que eu tenho a ver com isso? Nós podemos observar uma semelhança aqui, onde alguém que pede algo, e Jesus que foi duro na resposta. Muitas vezes nós estamos querendo ouvir apenas palavras de Jesus, sim, apenas palavras leves, mas Jesus, para confrontar nossa fé, muitas vezes vem com palavras pesadas, para ver até onde eu vou prevalecer. E é muito interessante, então, que se nós pararmos para observar aquilo que estava acontecendo naquele casamento, iria acabar o vinho, e o sinal de acabar um vinho em um casamento seria um desastre para um casamento, seria um sinal de vergonha para aqueles noivos e para toda a família dos noivos. Mas Maria, ela resolve agir em fé. Ela resolve agir em fé. Quantos de nós, porque Maria muitas vezes, gente, preste atenção, Maria, ela recebeu essa palavra dura de Jesus, ela poderia simplesmente ter voltado ali para a sua mesa, sentado, e falar assim, gente, eu tentei, né? Eu falei lá com Jesus. Aí Jesus falou, o que eu tenho a ver com isso? Vai acabar o vinho. O que eu tenho a ver com isso? E ela podia simplesmente ter voltado e falado, gente, eu tentei. Mas Jesus não quis assim. Quantas vezes na nossa vida nós temos essa fé do eu tentei? Essa fé do que, eu tentei orar, e não aconteceu. Eu tentei evangelizar, mas acho que eu não levo jeito. Eu tentei ver a salvação de Deus em minha vida, mas acho que para mim não tem jeito. Mas a fé verdadeira, ela prevalece. Ela prevalece. A fé que é forte, ela torna aquilo que de fato é impossível em possível. A fé persistente, ela entende que quando Deus está querendo colocar a nossa fé para ser lapidada, Ele nos coloca então em teste para saber até onde você vai. Até onde você vai. Deus, Ele quer que você se prepare para que o milagre chegue em sua vida. Mas se você não se preparar, como você vai receber o milagre?
Diz para mim, Noé é uma história de fé muito linda. Se nós vermos aquela época, nunca havia chovido. As pessoas sequer sabiam o que era uma chuva. E Deus fala com Noé: prepare uma arca, pois vou derramar um dilúvio. Vai chover. Imagina só, aquele povo não sabia nem que existia sequer chuva. E iria cair água do céu? Como assim iria cair água do céu? Mas Noé, crendo naquilo que aquilo que Deus falou para ele, Deus revelou para ele, ele construiu a arca. Mas muitos de nós temos medo de construir a arca e não chover. Muitas vezes nas nossas vidas, Deus fala para nós agirmos, Deus quer que nós continuamos prevalecendo, mas e se eu perder meu tempo? E se eu continuar com esse propósito, continuar em jejum, em oração, e não acontecer? Sabe o que é mais perigoso do que não acontecer? É aquilo que você está orando, aquilo que você está buscando, chegar e você não estiver pronto para receber. Porque você não creu. Porque a sua fé, ela não foi persistente. Maria poderia muito bem ter desistido. Maria, assim como o nosso outro exemplo da outra mulher, poderia muito bem ter parado até ali e não ter visto o milagre acontecer. Porque Deus, Ele não quer simplesmente que você peça. Deus, Ele quer que você esteja preparado para receber. Existe uma grande diferença entre aquilo que Deus diz e aquilo preste bem atenção, aquilo que Deus diz e aquilo com que Ele está querendo dizer. É muito legal, homens, às vezes quando a mulher, você fala assim, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. Ela falou que tá tudo bem, então tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo, né? Ela falou que tá tudo bem, então tá tudo numa boa. Mas o que ela quis dizer não é que tá tudo bem, né? Vocês conhecem. Muitas vezes não está tudo bem. E às vezes aquilo que Deus está querendo dizer, justamente não é simplesmente a palavra que Ele está falando com você, mas aquilo que está por trás, a intenção daquilo que você precisa compreender, o que Deus está querendo dizer para você. E assim foi como Maria. Deus falou, e o que eu tenho a ver com isso? Mas ela perseverou. Quantos de nós temos parado de nos preparar, e aí paramos de receber? Pense naquele exemplo da mulher, onde o profeta Elias fala com ela, vá aos seus vizinhos e pegue todas as vasilhas que você puder, para que haja provisão na sua casa. Imagina se a fé dela fosse bem pequenininha, e ela fosse lá e pegasse uma vasilha só. Quanto de óleo ela teria? Mas a fé dela foi de ir a todos os vizinhos que tinham em sua região para pegar as vasilhas, porque ela sabia. E a palavra relata que enquanto havia vasilhas, o óleo não parou de jorrar. Enquanto você prevalecer, a sua provisão vai chegar. A sua provisão vai chegar. Eu não sei aquilo que você tem buscado, eu não sei aquilo que você de fato precisa, mas o segredo da fé é prevalecer. Ainda que tudo pareça contrário, ainda que tudo pareça que não vai acontecer, ainda que Jesus fale não, mas a sua fé toca o coração de Deus. A sua fé muda o ambiente que você está. A sua fé transforma a vida das pessoas próximas a você.
O vinho naquele casamento, ele não era uma ideia de Maria. Uma ideia de que o vinho vai acabar, eu vou pedir para Jesus e Jesus vai trazer a provisão. Mas o vinho acabar naquele casamento era um plano de Deus para testar a fé de Maria. E com isso nós podemos entender quantas vezes na nossa vida nós passamos por uma situação, passamos por situações em que depois nós podemos ver, foi Jesus que colocou essa situação de fato para que eu pudesse entender, para que eu pudesse esticar ainda mais a minha fé. E sabe, o maior problema de nós não conseguirmos prevalecer em fé é que nós queremos que seja no nosso tempo. Porém, a Bíblia está recheada de exemplos que nós podemos olhar que se Deus tivesse entregado para aquelas pessoas que pediram algo no tempo em que elas queriam, a história delas seria totalmente diferente. Isabel, ela é mãe de João Batista, foi mãe de João Batista. E quando o anjo chegou para anunciar, ela já era idosa. A Bíblia relata que ela já era avançada em idade. E falou que o filho dela seria a pessoa que iria preparar o caminho para anunciar o Salvador. Agora imagine, certamente essa mulher clamou por filhos. Imagine se ela não tivesse prevalecido, ou se Deus tivesse entregado para ela aquilo que ela clamou no momento em que ela queria. O seu filho já seria velho e ele não poderia mais ser a pessoa que iria preparar o caminho para Jesus. Nós temos que aprender a compreender o tempo de Deus. Se Deus concedesse tudo aquilo que nós queremos no nosso tempo, pode ter certeza que muitas vezes Ele não nos concede no nosso tempo, porque aquilo pode se tornar até uma maldição na sua vida. E muitas vezes Ele está esperando o momento certo para te entregar, para entregar na sua mão, e você falar: valeu a pena, Senhor, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena eu ter perseverado, valeu a pena eu continuar, eu buscar, valeu a pena o meu joelho no chão pelo meu filho, valeu a pena toda lágrima que rolou para que meu marido pudesse chegar a Jesus, valeu a pena todo o suor derramado para que as vidas se achegassem a Cristo. Mas no tempo do Senhor, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena tudo aquilo que eu busquei, mas que chegasse no momento certo. Ministério de Louvor, quero convidar vocês a subir aqui. Fique de pé nesse momento. Que a nossa fé, ela possa ser uma fé que prevalece verdadeiramente, a todo instante, em Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Jesus, coloque em nós uma fé ainda maior, papai. Oh, papai, nós não precisamos entender, mas nós precisamos permanecer em Ti, papai. Nós precisamos prevalecer em Ti, permanecer em Ti dia após dia, para poder declarar ao Senhor que valeu a pena, para poder declarar a Ti, ó Pai, que eu creio em Ti, em que a minha fé não vai ser baseada naquilo que eu estou vivendo simplesmente, mas baseada naquilo que eu creio no meu Redentor, aquilo que eu creio no meu Redentor, Jesus. E eu quero declarar sobre a vida da igreja, Pai, aquilo que diz em Tua palavra, em Isaías 40, que fala que aqueles que esperam no Senhor
renovarão as suas forças. Por isso eu declaro hoje na vida da igreja, papai, uma fé renovada, restauração completa, Pai, da sua fé, restauração completa na fé da vida da igreja, para que nós possamos exercer, papai, exercer o papel da igreja, de clamar, de permanecer, de ser forte. Eu declaro que todas as dúvidas caiam por terra nesse momento. Eu declaro que todas as decepções, ó Pai, caiam por terra. Todas as descrenças, ó Pai, caiam por terra. E eu declaro na vida da igreja, Senhor, um prevalecer em fé, um aumento de fé, ó Pai. Estica, ó Pai, na vida de cada um, ó Deus, a fé em seus corações, para que possam prevalecer em Ti, permanecer e prevalecer. Toca o coração, ó Pai, dessa pessoa que entende que precisa continuar indo mais profundo. Toca no coração nesse momento, Pai, dessa pessoa que está pensando e pensou em desistir, em que quis entregar tudo, em que quis parar, ou aquela pessoa que achou que o Senhor não estava ouvindo, porque ainda não aconteceu. Mas coloque no coração, ó Pai, um renovo de fé nesse momento. Eu declaro sobre a vida da igreja, ó Deus, um renovo de fé, para que nós possamos prevalecer até o momento em que o Senhor nos entregar. Coloque em nós, Senhor, uma fé, assim como a fé de Jacó, que falou: eu não vou te largar até receber, pois eu creio no meu Redentor, eu creio naquele que é fiel para cumprir. Por isso eu creio que é apenas uma questão de tempo, papai, na vida de cada um aqui nesta noite. Eu creio que a provisão, ó Pai, já chegou. A provisão na vida de cada um, aquilo que cada um veio buscar já chegou. Pois o Senhor não atua no nosso tempo, o Senhor é eterno. E na eternidade todas as coisas aconteceram. Por isso eu declaro que já aconteceu na vida de cada um aqui, meu Deus. Por isso vai valer a pena todo esforço em prevalecer, mesmo não conhecendo, mesmo não compreendendo. Eu vou prevalecer, papai. Eu vou permanecer em Ti, Jesus. Louvemos ao Senhor.